Graças para os irmãos, tudo bom? Olha, veja, Jonas capítulo de número 1, versículo de número 2, você já viu Deus dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aleluias. Veja, qual que é a mensagem então que Deus está dando para Jonas? Jonas, você vai pregar, dispõe-te, você vai pregar contra a cidade de Nínive. Apareceu essa cidade, nós precisamos então saber um pouco sobre ela. Imagina uma cidade cruel, e que ela torturava os seus inimigos, machucava os seus inimigos. Ela, quando encontrava, por exemplo, os israelitas, os irmãos de Jonas, por exemplo, os concidadãos de Jonas, elas torturavam todos os seus inimigos de forma cruel. Era queimando, era decapitando, era cortando os membros dessas pessoas de forma cruel. Nínive escravizava as crianças para poder vender para outros povos. Era extremamente cruel. Só que o convite de Deus para Jonas é para poder pregar contra essa cidade. Não é a favor, mas é contra. Por que contra? Porque essa cidade, ele já diz, a malícia dela, ou a maldade dela, o pecado dela subiu até mim. Anote então para você não esquecer. Deus, ele observa o que acontece na terra, ele percebe o que acontece na terra e ele não é diferente com o pecado e com a injustiça que acontece no mundo. Às vezes você vê, por exemplo, à sua volta, grande maldade, grande terror, grande injustiça acontecendo, mas Deus, ele vê todas essas coisas e eu quero dizer para você, Deus, ele não está indiferente contra a maldade e o pecado do homem. Outra coisa que você precisa saber, por essa mensagem aqui você consegue dizer para qualquer pessoa, Deus, ele não tolera o pecado. Há pessoas, por exemplo, que vão dizer, mas lá na sua igreja fica pregando prosperidade, nós falamos de prosperidade, de bênção, de vitória, nós falamos todas essas coisas, mas uma coisa que nós falamos lá todos os dias para as pessoas, não aceite o pecado na sua vida, saia disso, porque Deus, ele não tolera o pecado. E nós costumamos dizer, não, Deus não ama o pecador, porque o pecador, ele é rebelde contra Deus. Então Deus, ele está dizendo, olha, vai lá e prega contra ela, porque a malícia dela subiu até mim. Ah, mas aquela palavra dizendo assim que Deus, ele ama o pecador, Deus, ele dá oportunidade para o pecador. Ele amou o mundo, mas ele não ama o pecador, porque o pecador, ele é inimigo de Deus. Lembra Tiago dizendo, quem é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus, lembrou? Então, veja, a convocação para Jonas é uma convocação solene, singular e difícil para ele. Por quê? Ele ia pregar para os seus inimigos. Só que Jonas, ele tinha algo que eu e você não viu ainda. Jonas conhecia o Deus que ele servia. Se ele pregasse, o que ia acontecer? Nínive iria se arrepender, pedir perdão. E Deus iria perdoar, porque ele perdoa aquele que se arrepende. Então Jonas logo, ele tem uma espada no seu coração, porque ele sabia que o Deus que ele servia, se ele fosse pregar para esse povo, não é porque ele estava com medo desse povo, não é porque ele estava com vergonha desse povo, não é porque ele era tímido, é porque ele sabia que esse povo iria se arrepender e Deus iria perdoar. Então a mensagem que Deus, ele dá para Jonas agora é, Jonas, eu não tolero o pecado. Vai lá e diz que eu não tolero o pecado, eu não aceito o pecado. Então se engana você que pensa que Deus, ele está indiferente, ele não liga, o pecado do homem não incomoda a Deus, ele incomoda. Ele é uma afronta contra Deus. Engana você, por exemplo, que pensa que é uma mensagem fácil é uma questão fácil para Jonas sair da sua cidade, ir até Nínive e pregar contra ela. Porque não é fácil, porque ele, assim como qualquer homem, ele sabia o Deus que ele servia e ele não queria o bem daquela cidade. Por causa de quê? Nós já vamos falar sobre isso, mas porque ele aprendeu a odiar aquela cidade, aquela nação, né? Aquele reino, aquele local. Ele aprendeu, a cidade, eu digo porque é a capital da Síria, tá? Mas ele aprendeu a odiar aquelas pessoas simplesmente porque eles praticavam o mal, certo? Então, se eu puder deixar uma mensagem para você hoje, seria essa. Deus, ele não tolera o pecado. Segunda coisa que eu diria para você é, Deus muitas das vezes vai nos levar a pregar a lugares que nós não queríamos ir, nós não desejaríamos ir, mas ele vai nos levar.
Ele vai nos chamar para esse lugar. A pergunta que nós precisamos fazer está no início do versículo 2. Você tem disposição? Dispõe-te, vai até a cidade, vai até o hospital, as vielas, as esquinas, as praças, até o inimigo. Você tem essa disposição? Se você tiver, tá aí o convite. Deus, Ele abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.